do Senhor, e nesses cultos de ceia, as crianças permanecem no templo. Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 10. Quem aqui anda meio cansado, meio sobrecarregado, muita correria, muita coisa para fazer, parece que o dia já não tem mais 24 horas, está faltando tempo e está sobrando trabalho, está faltando dinheiro e está sobrando dívidas. Parece que estamos sempre correndo atrás do prejuízo, sempre carregados de tantos compromissos, de tantas dificuldades. Lucas capítulo 10, verso 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Que Deus nos abençoe. Sabe, queridos, realmente a vida parece que tem gerado tantas aflições nas pessoas. Vivemos uma época de tantos compromissos, de tantos afazeres, que às vezes nós temos que parar para fazer uma análise de como anda a nossa rotina. Porque não tem como abraçar o mundo com os braços. Não dá para fazer tudo que se tem ou que se deseja fazer hoje em dia. São tantas possibilidades, tantas oportunidades, vivemos a época das oportunidades, mas nessa pluralidade de afazeres, muitos têm se perdido. E prova disso são as doenças emocionais. Muitas pessoas estressadas, muitas pessoas angustiadas, muitos com traumas, com fobias, estafa e assim por diante. Sem falar naqueles que ficam com aquele sentimento de que estão nadando e morrendo na praia. Então, talvez o Senhor deseja falar algo com você nesta noite. Temos aqui a figura de duas mulheres, Marta, que se preocupava com coisas materiais, enquanto Maria se deliciava com as coisas espirituais, ali aos pés do Mestre. Marta, ela estava inquieta, por estar trabalhando, querendo fazer tudo sozinha. Maria, ela estava ali tranquila, buscando só desfrutar daquele momento
de ensino junto a Jesus. Marta se esforçava de todas as formas, e o esforço de Maria era para se concentrar nas palavras do Senhor. Marta foi censurada por Jesus e Maria foi elogiada por ele. Qual das duas você está se parecendo mais ultimamente? O verso de número 38 diz que eles estavam ali caminhando por aqueles lugares, Jesus com os seus discípulos. Jesus estava passando por toda aquela região, falando, anunciando, ensinando, fazendo os seus sinais que comprovavam que ele era o Messias prometido. E diz então que ele entra ali num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Ao que tudo indica, esse povoado é Betânia, um lugarzinho, uma cidade bem pequena realmente, perto de Jerusalém. E diz o texto que Marta hospeda na casa dela. É interessante aqui, só por curiosidade, o fato do texto mencionar que a casa era dela, porque sabemos que eram os irmãos, a Marta, a Maria e o Lázaro. Será que eles moravam os três juntos? Será que não, que cada um já tinha a sua casa? Será? O fato, embora o texto não vai nos esclarecer isso, é de que esta casa era de propriedade dela, ou pelo menos ela era ali a cabeça neste lar, porque a casa ficou claramente identificada como sendo dela. E ela, por ser ali aquela que estava à frente, tomou as providências de acolher ali o ilustre visitante. Agora vem tantos detalhes na sequência disso, né? O verso 39 menciona que ela tinha esta irmã chamada Maria, e eu mencionei a respeito de Lázaro. Isso aqui é antes do fato acontecido, quando Lázaro vem a falecer, e depois Jesus, de maneira miraculosa, o ressuscita. Esse texto é narrado lá em João, no capítulo 11, esse fato, depois com Lázaro, é posterior a isso daqui. Então, pelo jeito, Lázaro não estava presente aqui nessa ocasião. Só é mencionado a respeito das duas. Diz, então, que Jesus agora, já imaginando a cena ali, já dentro da casa dela, a sua irmã Maria estava assentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhes os ensinamentos. Jesus aproveitava todas aquelas oportunidades para ensinar. Não era uma visita social. Jesus estava com a intenção firme de aproveitar todos os momentos para ensinar. E ali, naquela casa, ele encontra uma mulher desejosa de ouvir os ensinamentos dele. Observe, então, que já de cara o texto mostra essa grande diferença entre as duas. Diz o verso 40, que Marta estava agitada. Agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Sim, porque receber uma visita ilustre, certamente ela queria fazer todos os preparativos, fazer ali aquele pão de queijo, um cafezinho quente, ou se fosse hora do almoço, né, uma galinhada com piqui. Seja
qual for o costume da época e da região deles, o fato é que ela queria fazer aquilo que fosse melhor para o seu visitante ali. E então, nessa correria para arrumar tudo, e as donas de casa sabem muito bem todo o trabalho que dá para arrumar as coisas. Quanto tempo se leva antes para fazer uma refeição, para depois comer em poucos minutos e depois mais um tempão para organizar tudo que sujou, né? Essa parte eu sei bem, porque lá em casa eu que lavo as louças. Diz então que se aproximou, ela ocupada, atarefada com tudo isso, ela se aproxima do Senhor, talvez já num momento ali de indignação, fazendo tudo e observando ali a irmã assentada ali, com aquele sorrisinho sem graça aos olhos dela. Poxa, eu estou aqui trabalhando, estou aqui ralando, e essa aí está ali à toa, poderia estar me ajudando, talvez até tivesse feito alguma coisa para chamar a atenção dela, né, igual a gente faz quando quer chamar a atenção de alguém, mas ela não percebeu, continuava ali, aos pés de Jesus. Então ela, já indignada, chega até Jesus e fala: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã está deixando eu aqui trabalhando sozinha? Ordena, manda ela vir me ajudar. É a atitude daquela pessoa que já está indignada com a outra. E talvez, numa leitura rápida aqui, pode nos parecer que Marta está certa, porque estava ali a visita e precisava fazer aquelas coisas, e a Maria estava sendo negligente, preguiçosa, estava tentando fugir do trabalho. Mas, aos olhos de Jesus, a situação foi bem diferente, e nisso nós podemos tirar muitas lições. Observe a resposta de Jesus. Jesus se volta para ela, para Marta, e de uma maneira muito carinhosa, ele diz: Marta, Marta. E ao falar desta forma, expressa aqui todo o seu carinho por ela. Você anda muito inquieta, preocupada com muitas coisas. Jesus aqui ele faz o diagnóstico daquela mulher. Ela estava inquieta, preocupada, ansiosa, afatigada, estressada, coisas que, como eu disse lá no início, que temos observado em muitas pessoas hoje em dia. O excesso de trabalho, o excesso de preocupação, esse senso de que às vezes estamos sozinhos, alguma coisa para fazer em casa, né? Às vezes ouvimos das pessoas: poxa, lá em casa só eu que luto, só eu que corro atrás para pagar as contas. Às vezes é no trabalho, observando colegas que não se esforçam, e às vezes ficamos com esse sentimento: poxa, se eu que carrego essa empresa nas costas, se não fosse eu aqui, essa empresa não ia para frente. Começamos a ficar com raiva de colegas de trabalho, com amigos, parentes, pessoas de dentro da nossa própria casa, e às vezes até na igreja, nos trabalhos, nos ministérios. Observamos colegas que não se esforçam no trabalho do Senhor,
E às vezes ficamos com esse sentimento. Se Jesus aparecesse, a gente fala: Senhor, olha ali, não faz nada. Vai lá, chama a atenção dele, manda ele vir me ajudar. Sabe, querido, é fato que nós temos que nos esforçar. É fato que nós temos que procurar fazer o nosso melhor. É fato que nós temos que ser bons funcionários, temos que ajudar em todas as tarefas de casa e assim por diante. Mas aqui o contexto é outro. Eu estou só pincelando algumas coisas do nosso dia a dia, comparando com família, com trabalho, trabalhos na empresa, trabalho na igreja, mas o contexto aqui é bem diferente. Observe, Jesus está aqui chamando a atenção de maneira carinhosa, e esse é o sentido bíblico de exortação. A palavra exortação na Bíblia literalmente significa chamar para a luz. É aquele que não está enxergando bem, e então você exorta, você mostra a verdade para ele. Jesus está aqui exortando a Marta: Marta, você está muito preocupada, você está ansiosa, você está inquieta, correndo para lá e para cá, agitado com tantas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Que única coisa que é necessário? Ele fala é pouca coisa, e depois ele como que até corrigindo o que falou anteriormente, ou ampliando o conceito do que ele está falando. É pouco, na verdade, poderíamos resumir em uma só. É isso que Jesus está dizendo. Marta, não é preciso você ficar fazendo muita coisa, correndo atrás de muito. Por quê? Porque, na verdade, entenda uma coisa. Naquela época, era a época dos rabinos, tanto que Jesus foi considerado como um rabino, o rabi da Galileia, o mestre, um rabino, um daqueles que saíam para ensinar. Ele foi chamado dessa forma também, mas haviam muitos rabinos naquela época, assim como ainda tem até hoje em Israel. E num dos ensinos que eles tinham no Talmud, onde afirmava que a mulher que servisse a um profeta, ajudando-o, realizava uma obra que equivalia a oferecer um sacrifício no templo dos judeus. Lembre que, naquela época, antes de Jesus, eles tinham que levar um sacrifício até lá no templo. Era algo dispendioso, era algo difícil, e para as mulheres ainda muito mais. Por isso, no ensino dos rabinos daquela época, se inseriu isso, que uma mulher que acolhesse, que servisse, que ajudasse um profeta, um sacerdote, aquele ato dela era visto como um sacrifício a Deus lá no templo, equivalente ao fato de alguém ir até lá no templo oferecer um sacrifício. E por isso, alguns estudiosos percebem que aqui a Marta tem isso em mente, tem isso no seu coração. Olha, é um rabino. Esse Jesus é o rabi da Galileia. Ela o convida para vir até a sua casa, ele vai. E ela ali se vê naquela possibilidade agora de fazer algo bom, algo religioso, uma forma dela adorar a Deus, dela fazer um sacrifício de adoração a Deus, servindo aquele mestre. E ela ali então se esforça, corre, agitada, tentando fazer o melhor que ela podia para Deus.
Esse é o pensamento que ela tem aqui, de fazer o melhor para agradar a Deus. E agora Jesus fala para ela, olha, na verdade, você não precisa fazer muita coisa para agradar a Deus, você precisa fazer só uma coisa. E é justamente o que Maria estava fazendo. Diz ele na sequência que a Maria escolheu a boa parte. Qual é a boa parte? Era estar ali, assentada junto ao Mestre, desejosa de ouvir, com toda a atenção voltada para Ele, absorvendo o ensino que Ele estava ministrando ali. Sabe, quando Jesus diz que só uma coisa é necessária, aponta para a graça de Deus, para o amor do Senhor, para a presença transformadora de Jesus. Aponta para as palavras de vida que Ele estava ali ministrando. O Senhor, o Salvador, entrou naquele lar, e aquela mulher, dona daquela casa, ainda não estava com a visão correta do que era a verdadeira adoração. Ela ainda estava com a visão dos sacrifícios nos templos, ao passo que Maria estava ali fazendo essa boa parte, a boa parte, aquilo que era o certo, estar junto ao Senhor, desfrutando dEle. Sabe, queridos, eis a grande questão, porque às vezes corremos o risco de perdermos o foco por conta de tantas atividades. O ativismo, às vezes, rouba a simplicidade até mesmo da nossa fé. Nós precisamos aprender que, ao ouvirmos a igreja, como aqui estamos nesse momento, é um momento para nós de profunda alegria. Nós estamos ouvindo a palavra do nosso Senhor. São palavras dEle, ou que falam a respeito dEle. São palavras eternas, são palavras do Senhor para nós. E o perigo é banalizar aquilo que é sagrado, aquilo que é santo, aquilo que é o essencial para nós. Muitos hoje em dia já não têm mais a prática da leitura bíblica. Muitos hoje em dia não participam mais da escola bíblica. E por conta disso, vivemos uma época de um conhecimento bíblico muito fraco, um analfabetismo bíblico. Pessoas que não conhecem as Escrituras, que não conhecem as doutrinas fundamentais, que às vezes se confundem nas doutrinas mais básicas do Senhor, como a própria doutrina da salvação, da redenção, da regeneração, e assim por diante. Sabe, queridos, não deixe, meu irmão, não deixe, minha irmã, que a correria do dia a dia, que as preocupações deste mundo roubem o essencial da sua fé com o Senhor. Sabe aquele primeiro amor? Sabe aquela paixão, aquele amor, aquele fogo, aquele entusiasmo pelas coisas de Deus, pela oração, pela leitura bíblica, por estar na igreja, por aprender das coisas do Senhor? Não deixe que isso vá
se apagando, se perdendo no meio da correria do seu dia a dia. Quando Jesus fala, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É sobre isso que estamos meditando. É colocar realmente o Senhor em primeiro lugar. Maria fez isso. E então, partindo para a nossa conclusão, podemos tirar algumas aplicações. A Marta, ela representa aqui a figura de alguém religiosa, daquele que está praticando a sua fé através de atos religiosos. Ela ali tentou servir ao Mestre da melhor forma possível. Ela estava procurando fazer o seu melhor. Ela não estava mal intencionada. Pensando a respeito da adoração, ela estava enganada. E é por isso que Jesus esclarece. E é interessante que o texto é resumido, né? Todas as histórias são resumidas. Será quanto tempo Jesus ficou ali? Será o que mais eles conversaram? O texto resumiu em poucos versículos, em poucas palavras, a história. Mas aqui é uma continuidade. Jesus se torna amigo daquela família. Tanto que depois, quando o irmão Lázaro falece, elas mandam chamá-lo. E é a ocasião onde observamos a profunda humanidade de Jesus. Jesus, ao receber a notícia, ao chegar ali, ele chora. Então Jesus tem uma amizade profunda com essa família. Mas nesse momento, nesse primeiro momento aqui, Marta ainda não entende. Ela é claramente para nós a figura de alguém que vive a sua fé de maneira errada, distorcida, tal como muitos que às vezes participam das coisas da igreja sem ainda ter esse amor profundo pelo Senhor. Talvez você ainda esteja meio assim. Você vem à igreja, você assiste o culto, você participa de algumas coisas da igreja, mas você ainda não se achegou aos pés de Jesus. Você ainda não aprendeu os ensinos dele, você ainda não tem essa paixão por ele. Eu acho interessante que quando fala a respeito da Maria, fala que ela quedava-se aos pés de Jesus, dá a ideia de que ela estava ali maravilhada, juntinho ali, próximo dele, aquela pessoa que vai ficar na primeira fila, que quer estar bem próximo, que não quer perder nenhuma cena, nenhuma frase, nenhum detalhe. Olha, não me distraia, não faça barulho, porque eu quero ouvir tudo direitinho. Sabe, se você ainda não chegou nesse ponto, talvez é Deus falando que uma coisa só é necessária. O mais importante é essa vontade de estar junto com o Senhor. É essa transformação verdadeira, profunda, sincera. É esse interesse maior pela palavra, pelo ensino, pela presença de Jesus. Então, queridos, Jesus, ele é tudo que nós necessitamos. Devemos nos esforçar, sim. Não quero aqui
deixar uma impressão com essa mensagem de que, não precisamos trabalhar para Jesus, temos só que ouvir a palavra dele. Não é isso. Jesus, como eu disse, ele faz tudo de maneira intencional. Ele foi ali para ensiná-las. E para que essa história ficasse registrada, para cada um de nós entendermos que a verdadeira adoração não se dá por atos, mas se dá de coração, dando ouvidos à palavra e à presença do Senhor. Não adianta você ser um frequentador da igreja, mesmo que seja assíduo, não adianta você fazer atos, participar de uma ceia, ser dizimista, se esses atos forem mera religião. Tudo tem significado e tem seu valor diante de Deus, se houver uma transformação verdadeira na sua vida. Se o seu amor ao Senhor for de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Os atos que fazemos sem Jesus não valem nada, mas os menores que tiverem, se forem feitos de coração, certamente redundarão em glórias ao nosso Mestre. Que Deus te abençoe, que você, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, procure desacelerar um pouco, não fique tão estressado, tão atarefado. Muitas pessoas adoecendo por excesso de atividades, excesso de compromisso, excesso de preocupação. Cuide da sua saúde, cuide da sua família. E, principalmente com Deus, cuide do seu relacionamento com Deus, para que seja um relacionamento verdadeiro, profundo e sincero. Oremos. Pai, bendito seja o Senhor. Nós agradecemos por esta mensagem, por esta história ter ficado registrada e servir de ensino para nós. Queremos, ó Deus, ser dedicados ao estudo bíblico, ao aprendizado da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, desperte em nós um desejo sincero